são fortes as palavras que nós acabamos de ouvir do Santo Evangelho, e não só. Também o testemunho dos primeiros apóstolos, discípulos, e o testemunho do próprio Davi, o Salmo. Na celebração da Páscoa, eu sempre me lembro de uma vez ter lido que na Rússia, até a Revolução do século em 1917, os russos eram profundamente cristãos. E eles tinham uma palavra de saudação, de cumprimento, que era comum entre eles. Como nós dizemos, bom dia, tudo bem, como vai? Frequentemente, eles diziam, ressuscitou. E penso que recordar todos os dias a verdade fundamental da nossa fé tem um sentido profundo de dar sentido ao que nós fazemos, vivemos e ao que nós somos. Ao celebrar a Páscoa, nós não recordamos somente um grande evento e nem mesmo uma pessoa que nós admiramos muito ou até em quem nós cremos muito. Nós recordamos o evento a partir do qual se realiza a salvação do mundo. A nossa vida, a partir do batismo, está conectada com o evento da ressurreição e com a pessoa de Cristo, não pela sua memória, mas porque ele vive através do Espírito Santo naqueles que foram batizados e estão em estado de graça. Vive, está presente. Não é uma recordação. Não foi um belo evento. Deveria ser uma revolução. E de fato foi. A ressurreição produz no mundo e na humanidade uma total transformação. Porque, a partir de então, Deus, que fez o universo, começa a sua recriação. Ele começa a refazer, a renovar, mas já não de fora, agora de dentro. Ele antes sustentava a criação, agora ele está dentro dela. No início ele criou a vida, agora ele está dentro da criação e ele é a nossa própria vida. É isso que nós celebramos hoje. E por isso é tão importante. E por isso essa palavra, ressuscitou, deveria soar nos nossos lábios e nos nossos corações como o motivo da nossa grande alegria neste tempo e na eternidade. Ela deveria sempre, uma e outra vez, nos comunicar a certeza do evento e da pessoa de Cristo, como foi para os apóstolos, naquele 8º dia, no primeiro dia e no 8º, porque lemos o relato dos 2 dias. Cada um com a sua experiência da ressurreição. A de João, que depois contempla Cristo ressuscitado, nessa visão que ele tem na ilha de Patmos. Os apóstolos, especialmente Pedro, que anuncia entre os judeus Cristo ressuscitado e realiza sinais entre eles. As pessoas se reuniam, colocavam os doentes em camas e macas a fim de que, quando Pedro passasse, pelo menos a sua sombra tocasse algum deles. Tal é a força de Cristo ressuscitado naquele que crê. E depois nós temos esse encontro com Cristo ressuscitado no cenáculo e vemos que o ponto de partida desse encontro é muito similar ao ponto de encontro também para nós. Porque Jesus entra onde eles estão
E assim Jesus também vem ao nosso encontro na nossa vida de cada dia. Na nossa Eucaristia, na nossa oração, mas também na rua, na minha casa. Porque é aí que ele vem ao meu encontro, porque é aí que eu vivo, e ele vive por mim, e vem por mim. E assim, ele se coloca no meio dos discípulos e diz essa palavra: a paz esteja convosco. Nós celebramos em todas as missas, repetimos em todas as missas essa palavra: a paz esteja convosco. E essas palavras não expressam um desejo, simplesmente. Expressam uma ação. Porque quando Deus cria, ele usa a palavra. E Deus fez, fiat. E Deus criou a luz, faça-se. E Deus criou a terra, faça-se. E o céu, faça-se. Quando Deus pronuncia uma palavra, essa palavra tem uma força criadora. E assim essa é a paz que ele nos transmite. Ele comunica a sua paz, que não é algo, simplesmente, é alguém. É o próprio Espírito Santo, que ele comunica através, aqui, simbolicamente, de um sopro, através de uma palavra, mas que vai penetrar nas entranhas mais íntimas e na alma de cada discípulo para dar uma nova vida ao discípulo. E essa vida é o próprio Cristo ressuscitado. E é por isso que ele repete, depois, de novo, a paz esteja convosco. Para os hebreus, eles sempre repetiam essa saudação, a paz, shalom, mas diziam duas vezes, shalom, shalom, que é como dizer a plenitude da paz. Comunico toda a paz. E a paz em plenitude, precisamente, é essa que vem de Cristo. Que aqui diz que soprou sobre eles. Esse sopro é precisamente o Espírito, o Ruá, que estava no início da criação e agora está dentro dos discípulos. E é assim que funcionam os sacramentos da igreja. Porque em cada celebração, de cada Eucaristia, de cada batismo, de cada confissão, quando o sacerdote pronuncia as palavras, eu te batizo, este é o meu corpo, eu te perdoo, eu te absolvo. Essa palavra tem o mesmo poder da palavra de Cristo ressuscitado e produz o mesmo efeito. O Espírito que é comunicado e realiza a obra da salvação. Por isso é tão importante que conservemos na mente e no coração sempre essas palavras, porque em cada sacramento, não é que elas se repitam, porque a ressurreição acontece uma única vez, mas é como que elas se estendem, se prolongam no tempo, para que no tempo produza todo o seu efeito de salvação. Numa geração, outra geração, na minha vida, na vida de outro, e de outro, e de outro. Mas a partir do momento que eu acolho essa palavra, que é o próprio ressuscitado, então, essa palavra passa a ter na minha vida esse efeito de salvação. Porque o ressuscitado habita minha alma, a minha vida. E a partir desse momento, eu tenho o compromisso de partilhar daquilo que eu recebi. Precisamente como fizeram os apóstolos. E por isso é tão importante para nós essa profissão de fé de Tomé. Normalmente a gente lembra de Tomé pela falta de fé. E é verdade. E a gente pensa nele e fala, Tomé pisou na bola, né? E eu também piso na bola tantas vezes. Eu sou como Tomé. Eu preciso muitas vezes crer. Bom, então seja como Tomé também para crer quando ele diz, meu Senhor e meu Deus. Deus nos concedeu, através da fé de Tomé, a graça de poder chegar também à fé que Deus lhe deu, de reconhecer em Cristo ressuscitado seu Senhor e seu Deus. E é esse que nós agora devemos professar diante dos nossos irmãos, para que eles também descubram nas suas vidas o ressuscitado.
e percebam nas nossas vidas a revolução que Cristo veio realizar no mundo. Uma vida sem fim. E essa vida que nós temos já na carne, um propósito muito maior do que essa própria vida. E faz, por isso, que a razão da nossa alegria e essa força da misericórdia de Deus que nos perdoa sejam muito maiores que as nossas angústias, tristezas e os nossos medos. Esse é o nosso novo ponto de partida. O momento em que nos encontramos com o ressuscitado. Porque a partir de agora, a nossa vida não pode ser a mesma. E quando eu olhar para o mundo, eu deveria dizer a mesma coisa. A partir de agora, este mundo não pode ser o mesmo. Porque o Senhor ressuscitou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.